No dicio.com.br, podemos ler que pronúncia é a articulação do som das letras, sílabas ou palavras. E é bem comum vermos pessoas preocupadas com a tal pronúncia correta de palavras em outros idiomas, principalmente o inglês. Porque afinal, todo mundo que nasce no Brasil sabe perfeitamente articular qualquer palavra em português. Mas será mesmo que nós sabemos pronunciar corretamente todas as palavras da nossa própria língua? Procura no Dício. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador do Procura no Dício, o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Contudo, este programa só faz sentido porque eu tenho aqui comigo alguém que realmente entende do assunto. É a lexicógrafa do Dício, Débora Ribeiro. Oi, gente! Sempre com essas apresentações maravilhosas, né, Paulo? Ainda bem que somos amigos. Não, mas é sem favor nenhum, né? E o teu nome é mesmo Débora, né? Não é Deborah, nem Débora, né? Tem mesmo acento agudo ali no E, né? Ainda bem, nem Débora. Às vezes esse acento não adianta nada, porque em Minas meu nome é Débora. É Débora. Os meus amigos inglês hablantes falam Paulo, né? Também põe Paulo, põe uma intensidade aí no a intensidade lá último. no Paulo. Mas então, Débora, quando a gente combinou aqui essa pauta sobre pronúncia, eu até falei contigo que assim, não, vamos fazer essa pauta para ter um assunto leve. Só que eu descobri que eu estava super enganado, porque a coisa é muito mais complexa do que eu mesmo imaginava, né? Então, cumprindo a nossa missão aqui do podcast, vamos tentar descomplicar a coisa toda. Então, tá tudo contigo. Então, Paulo, eu vou tentar descomplicar, porque eu acho que a galera que está ouvindo a gente está supondo que isso seja, enfim, esteja num nível descomplicado, porque é um assunto realmente complexo. Está colocado de forma complexa também nos dicionários, e às vezes as pessoas têm a ideia de que pronúncia, fonologia, fonética tem só a ver com os sons da fala, né? E não é só isso, né? Tem toda uma estrutura linguística, lá vou eu, Paulo, histórica, não sei o quê, que faz com que nós... E as regras, não é? E as regras, e as exceções. Então, eu também vim para cá um pouco iludida, mas aí falei, Paulo, não vai dar para a gente falar disso tudo nesse podcast, vamos dar uma encurtada nisso. Até porque a nossa intenção não é dar uma formação completa, né, sobre o assunto, mas tentar aqui dar uma mensagem fácil, simples. Sim, porque dicionário é uma coisa muito técnica, né? Cheia de tecnicismos. Eu me lembro que eu aprendi a ler antes de ir para a escola e a minha mãe me deu um dicionário. Eu nem imaginei que eu fosse para ser lexicógrafa, mas eu perguntava muitas coisas e a minha mãe dizia: olha no dicionário. Olha no dicionário, olha no dicionário. Essa era a frase que a minha mãe falava para mim. E só que dar um dicionário para uma criança para entender o que está lá escrito não ajuda muito, né, Paulo? Claro. Se for uma palavra que a gente não sabe como se pronuncia, como é que o dicionário vai te ajudar nesse sentido? Eu acho que é por aí que a gente podia pegar, sabe? Então vamos por aí. Acho bonito. Vamos lá, vamos começar o monólogo? Vamos começar o monólogo. Eu vou usar como base para explicar isso daqui o WISE. O WISE tem no início, na sua parte, uma explicação muito detalhada de como as informações técnicas de um verbete, né? E nessa parte é nisso que eu vou me basear para falar para vocês hoje sobre como vocês encontram isso no dicionário. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fonética ela se dedica ao estudo detalhado, né, à representação, à transcrição dos sons, né, de uma língua. E no dicionário tem o campo que é a ortoépia. Essa ortoépia é o campo do dicionário que vai te explicar quais são as indicações da pronúncia daquela palavra. Como os dicionários têm toda uma história de serem impressos, tudo isso também está impresso, ou seja, está escrito através de um alfabeto internacional que está regulamentado, e você tem de saber ler estes símbolos para poder entender a pronúncia dessa palavra. Mas a maioria das pessoas não sabe isso, né? Eu acho que a maioria das Não. pessoas nem sequer presta atenção nessa parte, né, do dicionário. Não. O que é legal e que as pessoas não sabem é que o dicionário ele indica
tudo relativo à pronúncia daquela palavra. Ele indica, enfim, nós temos uma pronúncia que é padrão, né? Nós temos uma pronúncia que ela independe do sotaque, né? Ou seja, nós temos a pronúncia que é normativa de um vocábulo. Essa pronúncia normativa, ela é reconstituída do latim clássico. Ou seja, nós temos uma forma normativa para falar essas palavras. O que deriva disso, o que varia disso, as variantes dessa pronúncia são os sotaques. Ok? Ok. Sotaque e pronúncia são dois bichos diferentes, né? Sim, estão interligados, mas não são a mesma coisa, né? É que o sotaque pode ter uma interferência na pronúncia, né? Sim. Mas não necessariamente ser um erro. Não, é o sotaque, Tá, né? mas vamos manter isso simples e vamos voltar para a pronúncia, então. Eu Vamos disse que era voltar para... complexo. Por quê? Porque até uma palavra, ela pode ter várias formas de ser pronunciada, né? Ela pode ter um E aberto, um E fechado. O dicionário assinala tudo isso. Então, o dicionário, ele assinala o acento dessa palavra, se é aberto, se é fechado. Ele assinala o tom, ou seja, a intensidade, se é uma vogal muito longa, se é uma vogal mais curta. Tem todo um símbolo para isso. A duração dessa vogal, enfim. Então, nós temos no dicionário várias áreas que se dedicam a isso. Por exemplo, quando tem uma entrada estrangeira, o dicionário vai colocar como que essa palavra entrou para a língua portuguesa e como que ela é pronunciada. Vou te dar um exemplo de uma palavra que tem duas pronúncias. Pode ser? Claro. Só para lembrar disso. Você tem um verbete no dicionário. A seguir a grafia, você tem vários símbolos. Você tem o símbolo da classe gramatical. Depois, em alguns dicionários, você tem uma vogal, somente uma vogal entre colchetes. E essa vogal está marcando o acento dessa palavra. Por exemplo, tem lobo e tem lobo. O lobo tem esse conceito anatômico, né? Da parte mais ou menos bem definida de um órgão, ser um lobo, diferente de um lobo. Então, todas essas variações de pronúncia, elas estão no dicionário. Então, uma pessoa que lê o dicionário, ela tem de ser capaz de, através desses esquemas todos, dessas regrinhas dessa matéria, conseguir entender também a pronúncia dessa palavra. Vou te dar um exemplo de uma palavra do francês, souvenir. Souvenir está escrito souvenir, né? Ninguém fala souvenir, todo mundo fala souvenir. Isso está entre colchetes dentro do dicionário. Então, a pessoa lê a palavra, à frente tem a pronúncia. Qual é o maior problema disso, Paulo? O maior problema disso é que um leigo, uma pessoa que não conhece o alfabeto, que faz a transcrição desse som para os símbolos fonéticos, não consegue perceber. Porque esses símbolos, às vezes, eles coincidem com as letras e às vezes não. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma palavra aqui do espanhol, do alemão, desculpa. Porque aí tem a pronúncia e logo à frente tem a origem da palavra, quando é um estrangeirismo. Era suposto que eu desse conta de ler esta palavra. Vamos lá? Bora. Lendo, porque eu tenho conhecimento do alfabeto fonético, lendo o que está dentro desses colchetes aqui através dos símbolos. Então, eu tenho a palavra do alemão. Já vou explicar o que é. Que é um doce, para eu ter um tempinho para ler aqui. Que é um doce de massa folhada. E eu estou trazendo essa palavra, que você deve saber a palavra certa para jogar para você. Que é não vai sair. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Como é que é, Paulo? Apfelstrudel. Não sei, não sai para mim. Mas está aqui, está escrito. Todo mundo que está ouvindo esse podcast já viu que eu tenho um problema imenso em pronunciar coisas, né? Mas a pronúncia está marcada assim, com apfel. Porque Apfel. depois, em português, a gente não pronuncia o L como L no fim, né? A gente pronuncia tudo como U. E isso Sim, também dificulta. Mas aqui na pronúncia está descrito com L. Por quê? Porque é uma pronúncia normativa padrão que deriva da língua. Então, era suposto que nós, meros mortais que temos a língua portuguesa como língua nativa,
conseguíssemos pronunciar essa palavra. Os portugueses brincam muito conosco porque a gente pronuncia o nome do nosso próprio país como Brasil, ao invés de dizer Brasil, né? Então, Olha, tem toda essa questão aí do U e do L, né? do U e do L final. Esses dias, até assim, fazendo um parênteses, que eu amo fazer parênteses, né? E não colchetes, que é onde fica a pronúncia dentro do dicionário. Mas teve uma fala aqui de uma senhora há um tempo, e eu até respondi essa fala, que ela estava criticando exatamente a nossa pronúncia, a pronúncia do português brasileiro, que tem influenciado a pronúncia do português de Portugal, segundo a percepção dela, né? E um dos argumentos que ela usou é que nós, brasileiros, estamos deturpando a pronúncia do português de Portugal e que ninguém em Portugal mais já sabe pronunciar intuitivamente as coisas por ter recebido de nós a nossa influência da nossa pronúncia. O que faz com que o português de Portugal se afaste da pronúncia normativa do latim. E eu fui, pronto, estudiosa e interessada, e aquelas que não vou deixar quieto, né? Não vai ficar baixo, né? E o Ataliba de Castilho tem um vídeo no YouTube para quem quiser ver. O Ataliba é um linguista muito legal também, está sempre tentando descomplicar as coisas, tornar as informações acessíveis. E ele fala que, na verdade, quem se afastou desse padrão de pronúncia da prosódia do latim foi o português de Portugal. Uhum. Então, no século XVIII, o português de Portugal deu uma acelerada. Ninguém sabe muito bem por que dessa acelerada que eles deram aqui na pronúncia. Nós, brasileiros que estamos aqui, percebemos muito, porque quando a gente chega aqui, a gente tem dificuldade para acompanhar essa rapidez, né? No modo como eles pronunciam as coisas. E o português do Brasil se manteve na sua prosódia, e muito mais próxima do latim. Né? Mas por que eu estou falando isso, Paulo? Já não sei. Você sabe que eu sou assim, né? Era Jogo um umas coisas do parênteses, nada. mas é um parênteses bem longo. É um parênteses que aqui engloba um parágrafo inteiro. Coitado da você, né, Paulo? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que toda essa combinação de letras, essas formas de pronúncia estão assinaladas no dicionário, só que é pouco intuitivo, as pessoas não conseguem perceber. Tem uma frase aqui do francês que significa execrado seja quem nisto vê malícia. E essa frase está no dicionário, porque o dicionário também ele dicionariza expressões, locuções, alguns dicionarizam ditados, como é o caso do dício, né? E tem aqui a grafia em francês e depois tem a grafia do alfabético internacional fonético, que significa que está escrito Honi soit qui m'a e paz. É assim que está escrito aqui. E assim que era suposto as pessoas saberem pronunciar. Quem vai ler isso daqui vai falar Honi soit qui mal e pense. Assim que é o português, entendeu? Eu até prefiro. Não, pronunciar em português eu não tenho dificuldade não, Paulo. É uma maravilha. Ô, Débora, fala. mas você ia dar outro exemplo? Não, eu ia dar um exemplo das siglas também, né? Que tem siglas e essas coisas todas. E essa pronúncia também acaba sendo, no dicionário, descrita de uma forma muito normativa. Mas o que eu queria dizer é que toda essa percepção da pronúncia, o modo como o dicionário enxerga isso, está tudo muito no nível de uma abstração, entendeu? Certo. Nós temos de ter uma norma para assinalar essa pronúncia, mas nós não necessariamente temos ou deveríamos ter uma norma de pronúncia do português do Brasil, por exemplo. Nós somos 215 milhões de pessoas, né? Ia ser muito complicado definir qual é essa norma da pronúncia, né? Isso é está mais no nível de referência, de modelo, porque o que é o modelo na língua? É aquilo que não existe, né? Aquilo que a gente tende a alcançar. O modelo é sempre uma coisa que não existe, né, Paulo? Você pensar assim, a este nível de perfeição, fazendo assim uma Sim. reflexão. Pegando aqui então de novo nas pronúncias propriamente ditas, né? As pessoas, eu vejo que elas têm uma dificuldade muito específica, por exemplo, com alguns plurais. Né? Que as Tem. pessoas usam aquela lógica que é assim, por que é coronéis e é troféus? Né? E esse é só um dos exemplos, assim, mas as pessoas fazem muita confusão com o plural, né? Fazem muita confusão e, assim, não querendo desculpabilizar essas pessoas, mas elas vão fazer aquilo que é mais natural para elas, né?
aquilo que o nosso aparelho fonador dá conta de fazer com maior facilidade. Os plurais têm isso, o acréscimo do S no final das palavras altera o som do modo como aquela letra vai ser pronunciada, né. Isso acontece muito em algumas palavras, mas na língua portuguesa ainda tem um outro fenômeno que é, nós de uma forma geral temos dificuldade em fazer plural, né. Uhum. Seja ele com ou sem. Você tá rindo porque você é gaúcho, né. Eu tô Não, gaúcho não usa plural, por isso eu uso porque já são muitos anos fora do Brasil até, mas A norma é a falta do S, né, dor nas costas, nos braços, nas pernas, né. Então isso tem uma influência, já é uma coisa complexa, mas a gente ainda tem o plural metafônico, que é a palavra que altera todo o seu som com o acréscimo do S, que é, por Uhum. exemplo, caixa de ovos. Caixa de ovos normativamente está incorreto, seria caixa de ovos, né. Sim. Esse O ganha uma pronúncia nova com o acréscimo do S. Então, além de ter alteração da pronúncia no plural, você tem um plural específico que vai alterar toda a pronúncia daquela palavra, né. Não é nada muito intuitivo, né. Algumas exceções, né, Paulo, Sim. porque esse padrão de pronúncia, ele é latino, né. Uhum. A nossa sílaba forte é a penúltima a contar de trás para frente, né. Sim. Esse é o nosso padrão. E aí quando alguma coisa, sai desse padrão, né, pra nós mentalmente, fica estranho, né, e a tendência é sempre corrigir para o errado, né, aquela coisa é Sim, uma autocorreção, né. sim, tem um fenômeno que a gente chama de hipercorreção, que é Ah, exatamente é? isso. É, quando a gente corrige para o errado, Uhum. porque a gente faz a associação daquilo que é correto e a palavra está correta, mas aí a gente faz a associação achando que ela está incorreta e pronuncia incorretamente, com uma regra que supostamente seria correta, chama hipercorreção. É, Enfim, isso acontece. Não, e acontece muito com quem escreve. Comigo acontece, às vezes, estou escrevendo uma coisa, aí uma palavra super simples que eu conheço bem, né, que eu sempre escrevi, mas naquele momento, assim, como é que escreve mesmo isso? Né, aí tem que ir lá no Dício para confirmar que é daquele jeito mesmo, porque num momento ela parece estranha, né. E é sim, engraçado como isso acontece. E não a tem nada a gente ver com o tem. nosso assunto, Não, mas não, lembrei, né, por tem a causa ver, claro que tem. Porque o dicionário tem esse propósito também. Era suposto ter ali, não só a grafia, o modo como se escreve, porque a tua dúvida vem, você fala de uma forma, será que eu escrevo daquela forma? Isso é Uhum, muito língua portuguesa, porque nós temos muitas letras com o mesmo som. Então, por exemplo, a palavra exceção é uma coisa dificílima, porque nós uhum. falamos exceção que dá vontade ali colocar 2 S's, né, que é o som dos 2 S's. Então, exceção ser escrita com C cedilha é uma atrocidade, vamos pensar assim, né. E com um X antes de tudo, só para piorar. Nós temos H que não usamos no início das Uhum, palavras, que não pronunciamos, nós temos, S com som de Z, então por que que não coloca um Z? É a pergunta da criança, né. Por sim. que que se eu falo Z, por que que não tem o Z? Por que que eu tenho que pronunciar uma coisa de uma forma e escrever de outra? Mas em algum momento essas letras representaram esses fonemas, né. Os Uhum. fonemas que se alteraram, as letras continuaram representando esses fonemas, como C cedilha, por exemplo. Tinha ali, nem que seja um tom, um tom diferente, ele era pronunciado de uma outra forma. Não tem necessidade de haver na língua palavras que não representem, determinados fonemas, né, elas já representaram aqueles fonemas em algum momento, né. Muito bem. E sabe o que que é super fácil de pronunciar, Débora? O quê? Intervalo. Intervalo! Vamos lá. Bora, bem curtinho. Apanágio consentâneo, sóbule elocubração, pernóstico irrefragável, vilaucioso poltrão, indúcias aleivosia, absonância refrigério, ecômio interstício eflúvio vitupério, pesporrência nóxio ignoto convício. Procura no Dício. Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Muito bem, Débora. E estamos de volta. E agora, eu queria entrar aqui num outro assunto então, para a gente começar a falar da parte mais divertida aqui do assunto, né, que Ai, é Paulo. a pronúncia das palavras propriamente dita. E eu vou Ok. começar aqui com um desafio, que é Ai, meu Deus.
Nós falamos no outro. Calma, não, não, vai ser delicada a coisa. Nós falamos no outro episódio sobre estrangeirismos, né? Sim. E anglicismos. Então, existe uma regra para estrangeirismo, porque a gente brinca muito, né? No Brasil, a pessoa tem muito essa coisa, eu falei no outro episódio do smartphone, né? Só que Uhum. depois a mesma pessoa que fala smartphone e network é a pessoa que vai falar newsletter, né? Então as pessoas Não vão há criando esses coerência, né? padrões. É, mas não estou aqui para julgar como é que cada um pronuncia as coisas, mas assim, existe uma regra para o estrangeirismo? O estrangeirismo, quando ele vira uma palavra e vira um empréstimo, ele vai acabar seguindo as regras, da língua portuguesa. O que é natural Uhum, é o que vai ser estabelecido como grafia, por exemplo. A palavra futebol, ela é futebol, ela é F-U-T-E-B-O-L, ou seja, ela foi aportuguesada dessa forma. As pessoas, em algum momento, falaram esse é, ou falam este é, né, futebol. Então, quando esses estrangeirismos vão entrar, né, que a gente já falou, esses decalques, né, que vêm de outras línguas e entram para o dicionário, a forma portuguesada tende a passar a pronúncia daquela palavra para uma grafia em português, uhum. né? Como blackout, por exemplo, é blackout. Então, os estrangeirismos acabam tendo suas formas aportuguesadas. Agora, isso não é muito coerente com relação a marcas, por exemplo. Sim, aqui entra um pouco na minha área, né? Em agência, às vezes, para criar o nome de uma marca ou de um produto, o pessoal fica muito preocupado assim, mas será que as pessoas em determinado lugar do mundo vão conseguir pronunciar? E eu sempre disse, tanto faz, né? Desde que identifiquem que comprem, tanto faz, se vão, né, como é que elas vão chamar. E no Brasil a gente tem Sim, esse aportuguesamento, né? A gente não pode mudar a grafia porque é uma marca registrada. Tem aqui um caso, por exemplo, clássico, que é a Levi's, que na verdade a pronúncia é Levi's. Outro exemplo, sim. assim, outro exemplo Nossa, que as Paulo, pessoas. mas isso aí eu acho que nem eu sabia não, Paulo. Isso aí para mim é formação nova. Tem outro exemplo também de uma palavra que já entrou de uma forma que as pessoas nem pensam na origem dela, que é Colgate, né? A marca Colgate, Colgate, na sim, verdade, sim, sim. a pronúncia teria que ser Colgate. Né? Eu acho que aqui em Portugal eles falam Colgate, sabe, Em Paulo? Portugal falam Colgate, só que depois tem uma marca que nós pronunciamos no inglês que é o Trident, né? E Que eles no Brasil o aqui? pessoal fala Trident, em Portugal Trident. falam Tridente. Gente, realmente não tem critério. Outra que a gente fala no Brasil, Nike, que a pronúncia em inglês, né, que a origem da marca é Nike, né, pronuncia o i no final. E é engraçado que o brasileiro põe i no final de tudo. Aí quando tem que pôr, Ai. tira. Né? Que é o Nike, aí põe Nike. Só que a pronúncia mesmo, se a gente fosse na origem, a palavra original ela é do grego, né, que é da deusa Nike. Né? Mas como a marca é Oh, americana, a gente vai no Nike. Outra marca também que o pessoal fala no Brasil, que é o M&M's, né, que na verdade é o M&M's, M&M's, né, tudo assim M&M's, emendado sim. junto. E Sim. tem uma história no Brasil de marcas que eu gosto muito, que é uma marca de refrigerantes, que é a Mountain Dew, que Ah, entrou no Brasil nos anos 80 e depois ela foi retirada do mercado porque as pessoas não conseguiam dizer o nome. Eu lembro que tinha uma banda de pagode que era o Sampa Crio, Sampa né? Crio, sim. Só que se fosse a pronúncia correta era Sampa Crew, né? Cru. É, mas está tudo bem, né? Porque desde que a pessoa compre, eu acho que está tudo bem, chamar como ela quiser, né? Desde que pague, né, Paulo? Mas isso tudo tem a ver, esses nomes que não pegam, como se você deu exemplo agora do refrigerante, isso tudo tem a ver com o nosso aparelho fonador, né, os nossos fonemas, né, o que é próprio da língua portuguesa. Tem coisas que não são próprias e tem coisas que não pegam realmente. Mas agora me veio na cabeça o exemplo também quando a gente era criança, que teve toda uma regulação, não sei se você se lembra do José Serra, que fez uma crítica absurda à Xuxa, que queria que a Xuxa pronunciava tudo com X, né. Sim. Ela colocava X onde não existia, né. E isso tudo ele achava que isso ia influenciar no modo como as crianças escreviam, falavam as coisas, né, sempre também tentando regular, né, a pronúncia da língua portuguesa. Enfim. Agora, tem uma coisa que é um assunto muito específico. E não sei, se não estiver preparado para o assunto, tá tudo bem. Porque ele vai Espero cair aqui de estar. ele vai cair aqui de surpresa agora, mas vai estar sim, quer ver? É uma coisa que me chama a atenção, que é o Ah, limite da licença poética. E eu vou dar uns ah, exemplos assim, porque o pessoal, principalmente quem compõe letra de música, faz muito uma coisa que é
mudar uma pronúncia de propósito para encaixar na métrica ou na rima. Sim. Então, a banda Camisa de Vênus tinha nos anos 80 a música, né, que falava "Sei que eu não tenho um alibi", né? Sim. O Chico Buarque cantava o rock and roll para rimar com Uhum. futebol. E depois Sim. tem um que mudou, que eu acho que influenciou toda a pronúncia do Brasil, de uma palavra que já ninguém lembra a pronúncia correta, que é o Hum. esmero, que no Brasil virou esmero, acredito eu, por Sim. causa do Vinícius de Moraes, que cantou né, que a casa era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, para rimar com o zero, ele usou o esmero. Ficou esmero. E já nem parece tão natural o esmero pra gente, né? É, ele conseguiu inverter tudo, né? Mas aí a minha Conseguiu. pergunta é: há limite para o poeta? Ou o poeta Não, pode Paulo, tudo? não há limite. Não há limite para o poeta, não há limite para o músico, não há limite. Não há limite a este nível. As pessoas, eles têm qualquer pessoa tem esse direito de fazer isso. Agora, uma pessoa que vai ser cobrada sobre a pronúncia da língua portuguesa, não vai ter. Essas pessoas não são nem sequer consideradas como padrão, por exemplo. Se tiver um Uhum, concurso, obviamente, se tiver a descrição fonética da palavra esmero ou esmero, esmero está errada, né? sim. De acordo com a norma culta. Mas não há limite, Mas a jamais. pessoa passou a infância toda cantando esmero, né? E Passou aí a infância acaba absorvendo isso. acaba absorvendo com certeza e tem todo o direito, né, de absorver e de falar enfim, do modo como é o mais corriqueiro, a gente já falou isso aqui várias vezes. É isso. Por falar nisso, há uma série de palavras que as pessoas têm dificuldade. Tem uma, por exemplo, que eu vejo mesmo comentaristas da televisão, economistas, jornalistas, né, eu tô falando assim porque é uma coisa mais midiática, assim, mas é uma Sim. palavra que as pessoas têm muita dificuldade, que é subsídio ou subsídio. Ah, é, mas é uma pegadinha essa palavra, né, Essa gente. palavra tem uma armadilha, né? Tem uma armadilha, porque existe essa regra, né, de que o S entre 2 vogais tem som de Z, salvo exceções, né, que no caso tem antecedida pelo prefixo sub, né, termina com B, né, o que Sim, vem termina antes, com né. B, mas as pessoas pronunciam, né, como se tivesse um i ali, né? Sub Pronunciam como se tivessem e um i aí não tem no caso, né, mas era como se não. tivesse, né, então a pronúncia vem alusão a essa coisa que é inventada, né, do inconsciente, de modo como você diz, né, aquilo. Uhum. Tem mais exemplos? Tenho vários exemplos aqui, se posso passar aqui agora mais uma hora dando exemplos, mas eu vou falar uma que eu ouvi já Qual? algumas vezes e por acaso ouvi em podcasts esta Hum, palavra, que é a palavra polvorosa, e agora o pessoal anda com a mania de falar polvorosa. E quando falam mentira. polvorosa, eu só penso num polvo cor-de-rosa mesmo. Polvo rosa? Polvo rosa? Estão falando ao invés de É, falar polvorosa? sim, isso apareceu. Ai, nossa, eu acho que eu fiquei muito perplexa, não tô querendo parecer que eu tô julgando, mas polvo rosa é complicado, É né. muito Aí não tem complicado. como. Outra, adequo ou adequo? Ai, gente, pensa no verbo, né, gente. O verbo é adequar ou é adequar, né? Como é que é, Paulo? Não, eu aqui, eu sou o leigo, aqui a especialista Hoje é estou isso jogando aqui. tudo para você, Paulo. É, Não deixa eu não, esquecer que eu tenho falado do acordo ortográfico também, porque depois as pessoas acham que a ortografia influencia na pronúncia e não o contrário. E muito engraçado isso, porque a gente pega padrão de adequar, né? No Brasil a gente uhum, fala adequar, aqui é adequar. Então, tendo em conta o padrão de pronúncia, seria adequar. Seria adequado, não tá. adequado, né? E já que estamos falando aqui de QU, né, a gente Sim. tem aí uma figura política recente que fala muito da questão, né? Assim Uhum. como tivemos outra figura política do passado que falava tranquilo. Olha isso. Como é que É. fica a questão do tranquilo, Sabe que isso é né? um Essa argumento de pronúncia do QU, muitas isso é um argumento de muitas pessoas, porque são palavras que tinham trema, como e será que no futuro alguém vai falar linguiça, ao invés de falar linguiça? Isso vem nesse âmbito do acordo ortográfico, de tirar estas coisas que não são mais pronunciadas, como foi o que caiu o trema, né. Tranquilo tinha trema, linguiça, né, e o trema caiu, e quando o trema cai, supostamente não perderia essa referência de acento, né. Mas às vezes pode ser que se perca, não tem como a gente saber, né. Agora, quando uma pessoa fala 50
50 também tinha trema. Eu não imagino ninguém falando 50. Gratuito ou gratuito, Débora? Gratuito. Gratuito, né? Uhum. Fluido ou fluido? E os dois, gente? Os dois. E tem diferença de Olha aí. sentido. O fluido e o fluido tem uma diferença no acento. Fluido com acento é uma forma derivada do verbo fluir, sem acento, que tem a ver com o ato de correr como um líquido. E o fluido, sem acento, é uma característica de algo que corre. Por exemplo, um fluido é um líquido, uma substância fluida é o próprio líquido. Ou seja, a característica daquele líquido é Pronto, que diferente. não dá para condenar também quem se engana, né? Porque Não. também não é assim tão O fluido instintivo para dizer isso. é a mesma coisa que vazado, escorrido. E o fluido é a mesma coisa que fluente, corrente. Enfim, Ah, é meio complicado de fazer essa distinção, né? só mais duas rapidinho. Sutil ou sutil? Os dois também. Também. Sutil e sútil. Em alguns lugares, dependendo da literatura, subtil com B. Sutil, sem acento, é a característica do que é fino. E sútil, com acento, se refere a algo que tem emendas. Por exemplo, algo que é costurado. Alguém ainda usa essa palavra assim? Não, eu acho que não. Mas pode ser que alguém Mas ela pergunte. existe, né? É Mas ela tipo existe, né? pegadinha, sabe? Tipo pegadinha. Pelo padrão, o sútil vai ser sempre sútil, né? Não vai ser Uhum. sutil. Só que tem uma com acento e outra sem acento que realmente tem distinção de sentido. É uma chatice. Então, vamos para uma outra aqui, que eu acho que aí não existem as duas, que é aficionado ou aficcionado? Ai, Paulo, você acredita que isso é uma maldade, sabe? É Porque uma maldade, né? para se referir à pessoa que é muito fã de alguma coisa, é uma pessoa aficionada, não é uma pessoa aficcionada. Eu acho que essa Sim, alusão vem de ficção, né? exatamente. Induz em erro, né? Induz em erro. A forma correta é aficionados. Uma pessoa aficionada, ao invés de falar uma pessoa aficcionada. Mas eu acho que essa aí é daquelas que tem um nível de erro muito alto, né? Acho que Nossa, pra muito. Eu acho que o muita erro já é gente. norma, É, né? quase. Agora eu vou chamar aqui um quadro que eu sei que você é aficionada, que é Muito aficionada. Amo. uma palavra que eu gosto. E a convidada de hoje, Débora, Hum. ela enviou a palavra dela para mim, mas é uma convidada que eu acho que você conhece melhor do que eu, sabe por quê? Porque ela é a vencedora do prêmio Professor do Ano do site todamatéria.com.br. Ai, querida, é a Lígia, Ela né? é a Lígia, ela é a vencedora deste ano. E por que é que você conhece melhor do que eu? Porque eu participei do júri, fiz parte do Exatamente. júri. Então, a professora Lígia Souza dos Santos, que é lá de Santa Catarina. Quer falar um pouquinho sobre ela, Débora? Assim, muito rapidamente? Sim, posso falar. A Lígia, ela é uma professora que nasceu no Rio Grande do Sul, mas trabalha numa escola pública de Santa Catarina. E ela trabalha com crianças e adolescentes com deficiência, né? Uma das suas alunas questionou que ela queria desenhar no computador, e partindo dessa motivação primeira, a Lígia passou a ensinar essas crianças também, no caso a aluna, a usar o Paint, né, o programa de computador, e daí desta dinâmica se estendeu aos outros alunos todos e acabou resultando num livro com os trabalhos destes alunos. Então, ela faz um trabalho genial, e ela foi premiada. Essa foi uma das candidaturas que, pelo que eu soube, lá gerou alguma emoção, né, no pessoal. Sim, o trabalho dela é muito bem documentado, tem muitos vídeos, então a gente conseguiu ver nos vídeos alguns dos alunos, ela falando com muita paixão e com muita sensibilidade sobre os alunos dela, né? O modo como ela incutiu esses valores, né? Porque eu Uhum. acho que a maior dificuldade da Lígia ou de qualquer outra pessoa que trabalha com crianças ou adultos com deficiência é
a este nível, né, de mostrar para essas pessoas que muitas vezes elas duvidam das suas próprias capacidades, porque é assim que a sociedade acaba dizendo para elas, né. Então, quando a Uhum. Lígia vem e diz: "Não, você é capaz, você vai fazer isso e do seu jeito, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, você vai contar uma história através desse desenho". Então, nos emocionou, a mim particularmente, muito por causa disso, dessa não é só um professor que está ali, né, não é Uhum. só um conteúdo, né, é todo um processo de humanização, de empatia, de sabedoria, de conhecimento, então. Muito bem. E agora, Débora, vamos ouvir então qual é a palavra que a professora Lígia mandou para nós. A palavra é equidade, né? Por que equidade? Pelo significado dela, né? Que para a gente que trabalha na educação especial, o significado de equidade é dar condições às pessoas de realizar aquilo que muitos fazem com naturalidade. E esses outros precisam desse apoio para que realmente as oportunidades elas sejam igualitárias. Então, a minha palavra preferida neste momento é equidade. Maravilhoso, né? É. Ela não abre mão da sua missão, né? Nem na Nem neste palavra. momento aqui de escolher a palavra, que é tipo, né, é o que está na Sim. mente, né, o tempo todo. E o que ela disse é muito bacana, porque as pessoas às vezes confundem equidade com igualdade, né. Para que Ah, ha sim. sim, para que haja igualdade, as pessoas têm de estar no mesmo nível de oportunidades, né. Não há como haver igualdade se eu saio na primeira fila e você sai na última. Nós falamos no outro episódio da meritocracia, é isso que o pessoal da meritocracia às vezes não entende, né? Que Não, não partem todos do mesmo lugar com as mesmas condições. E não partimos não. Alguns precisa saem ser bem na equidade. frente. Outra coisa que me chamou a atenção é que e tinha que vir de uma professora, né? Isso que é Então, ela é a primeira convidada que vai direto no significado da palavra. é verdade, ela foi a primeira. Outras pessoas referiram o significado da palavra, né? E alguns assim para uma coisa mais pessoal. Né, mas nunca era o primeiro motivo, né? Sempre assim, porque é uma palavra que eu gosto, porque é suave, porque é sonora. E aqui agora é mesmo por aquilo que a palavra representa, né? Propriamente. Então, também foi uma coisa que eu achei interessante. E hoje, Débora, tem alguma palavra para nós? Ô Paulo, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra que é uma palavra, assim, que é muito usada popularmente para se opor a uma coisa, mas não implica estar em sofrimento. E ela deriva da forma exatamente igual, praticamente igual do latim, que é solitude, a minha palavra. Hoje fomos fundo. Hoje fomos Então. profunda. Por quê? Porque solitude, é uma solidão que não implica em estar em sofrimento. Muito bem. E, enfim, não sei, vim com solitude hoje. O que tem a ver com esse episódio? Nada. Devia ter trazido uma palavra complexa para poder pronunciar, né. Mas não tem que ter que haver. Né? Não, eu acho que solitude é bom, porque às vezes é bom estar sozinho um pouco, né? Não é Sim. necessariamente triste, às vezes é bom saber conviver consigo próprio. E eu E acho que, enfim, talvez, esteja influenciada pela minha própria experiência, mas, eu acho que as pessoas não sabem com essas redes sociais, essas coisas todas, às vezes é um pouco enjoativo, acho que as pessoas precisam, às vezes, estarem mais em um nível de solitude, sabe. Enfim, não sei, tô assim hoje. Hoje tô reflexiva. tá bem. Mas então, eu vou com a minha palavra, que ela não é assim tão reflexiva, mas também tem aqui uma reflexão para fazer, que é Hum. entretenimento. E eu escolhi Ah, entretenimento pelo seguinte: nós tivemos aqui o feedback de uma pessoa que disse que nós estamos classificados como um podcast de educação, mas devíamos estar classificados como entretenimento. sério, Paulo? Sério? Como a frase era assim seca, né, a pessoa não usou outros recursos, eu não entendi se isso era uma crítica ou se era um elogio. Ah, Eu senti que nós fomos super elogiados, porque se nós conseguimos entreter, enquanto transmitimos essa informação toda que se transmite aqui, eu fico bem feliz.
né? Então, Nossa, eu estou super achando que é um elogio, Paulo. Nem interpretei de outra forma. A gente vai ter um podcast sobre interpretação de texto, se Deus quiser, mas eu estou interpretando isso né? daí Que só no sentido bom. às vezes precisa. Não, mas aqui, né? Quando vem uma frase assim um pouco mais seca, né? Sem nenhum recurso, né? Porque se a pessoa põe assim, parabéns, vocês estão em educação, mas podiam estar em entretenimento, né? Ou que vergonha, vocês estão em educação, mas deviam estar em entretenimento, né? Ela já orienta aqui o que ela quer que né? Qual é a interpretação que ela deseja. Mas tudo bem. Gente, manda feedbacks assim, mais para a gente conseguir assim dar uma interpretação também, né, Paulo? A gente E falar depois tem aqui. outra coisa dessa palavra que remete aqui para minha infância, para aquelas pessoas mais velhas da minha infância, que elas não diziam entretenimento, elas diziam intertimento, né? Então ela dizia assim, ali ele está todo intertido com aquilo. Nossa, E Minas eu sempre achei também. muito engraçado. Também. Intertido. É isso. Agora, vamos Ai, terminar aqui gente. então entretidos. E eu vou dizer que Procura no Dício é o podcast do Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Siga esse podcast, dê 5 estrelinhas, comente, favorite, tudo que for de bom. Dê os feedbacks. Por favor, dê os Por feedbacks. E eu relembro também que o Dício tem uma família, né, que é uma família moderna, composta pelo sinônimos.com.br, antônimos.com.br, o conjugacal.com.br e o Norma Culta. Também Vou deixar hoje um artigo aí pra galera do Norma Culta, da Flavinha. do Norma Culta, não é? E o Conjugacal é do Conjugação de Verbos. Eu acho que deu para adivinhar. Maravilhoso, sim. Sigam também o Dício no Facebook, no Instagram e no TikTok através do @DícioOnline. E se tiverem sugestões, dúvidas, elogios, escrevam para o podcast@dicio.com.br. E sim, eu deixei as críticas de fora de propósito. Ok? Tchau. Em caso de dúvidas, Procura no Dício. Sete graus.